Bom dia, Edgar. Opa, bom dia, Mauro, bom dia, Zenha, bom dia, Comunidade Fórum. Bom dia a você, bom dia ao seu pinguim, ao seu gato, a Júlia, a Anne, bom dia. Todo mundo aí. Edgar, então, você passou a semana aí mergulhado nessa história do ataque aos sistemas eleitorais da Venezuela, do Comitê Nacional Eleitoral, CNE, que ficou famoso aqui agora nesse processo. O que você tem para nos contar? Então, vamos lá. Primeiro, assim, o que sabemos? Sabemos que o ataque aconteceu no dia da eleição, né? Antes da divulgação dos resultados, foi anunciado ali quando estava por volta de 80% da apuração, né? Que o site do CNE saiu do ar e foi anunciado que teve esse ataque, né? Hacker. Hacker, vamos colocar aqui, eu vou chamar de hacker porque é o termo muito utilizado, mas são crackers, né? Se a gente for considerar tecnicamente, são hackers que são profundos conhecedores de tecnologia, maliciosos, são crackers, mas vamos utilizar o termo hacker. Então, o que se sabe que aconteceu nesse dia, que o promotor, o Terek Saab, que é do Ministério Público da Venezuela, afirmou que o ataque veio de um IP da Macedônia, e o Maduro falou que quem estava por trás é o Musk. É comprovável isso? Obviamente não, né? Quer dizer alguma coisa que o ataque veio da Macedônia? Também não. Se veio, também não quer dizer muito, porque você pode rotear o seu IP através de VPN, através de Tor, mascarar o seu IP. Então, isso não quer dizer que quem atacou estava fisicamente na Macedônia, sim, mesmo que possa, de fato, o IP ser de lá. Bom, então, isso é o que se sabe. Vamos dizer o seguinte, o CNE poderia ter divulgado mais dados sobre isso, sobre o que aconteceu de fato. Eu acho que seria bom se ele tivesse divulgado mais sobre o que aconteceu de fato. Como não mais informações sobre o ataque, né? Cibernético. Isso. Né? Qual foi a vulnerabilidade, etc. e tal. Isso daria mais transparência, vamos dizer assim. Ok. Então, não é possível saber o que aconteceu de fato. Dito isso, eu vou trabalhar em cima de algumas especulações, quero deixar claro isso, que são especulações que circulam em fóruns hackers, né? São seguras essas informações? Obviamente não. Porque essas pessoas que trafegam nesses fóruns, elas estão ali sob anonimato, elas são um e-mail, né? É que nem no Matrix ali, que o Neo é o Mr. Anderson de dia e é o Neo à noite, né? Então, esses caras, eles são anônimos. E numa dessas conversas, eu vou trazer aqui essa especulação, que é possível que foi feito assim, tá? Ela é verossímil, vamos dizer assim. Então, o que disse essa pessoa aí sob pseudônimo num fórum de segurança? Que o que pode ter acontecido na Venezuela é que foi explorado uma falha num servidor, num componente que chama XZ. E aí, essa falha é uma falha extremamente complexa de ser explorada. Não é? Um amador não explora essa falha. É algo para profissional. E eu queria que você colocasse aí na tela, Mauro, aquele print que eu fiz. Isso daí é um print da página do Kaspersky, que é um dos maiores sistemas de segurança mais confiáveis, mais robustos.
E ele diz o seguinte, que essa falha ela levou anos para ser gestada. Foi uma pessoa que foi ganhando confiança na comunidade de desenvolvimento e que assumiu um repositório no GitHub, que é o principal repositório, né, de software do mundo. E aí, essa pessoa, ou alguém por trás dela, alguém que ela confiou, colocou um backdoor, uma porta aberta, nesse componente. Então, isso é coisa de profissional que foi gestado durante anos. Para atacar a Venezuela, não. Entendeu? Não podemos dizer que isso foi feito para atacar a Venezuela. Isso foi... mas só que este tipo de falha foi feita de maneira minuciosa, profissional e gestada por anos. A pessoa que fez isso, ela ganhou confiança dentro da comunidade de desenvolvimento e levou anos para ela ganhar confiança. Então, só para deixar claro que não é coisa de amador. Tá? Então, pode tirar, Mauro. Quer dizer, mas isso, então, não necessariamente, não. O governo da Venezuela diz que é uma articulação lá daquele Leopoldo Lopes, que fugiu para a Espanha depois de ter sido condenado lá, que fez isso e tal. Então, se foi, não sei se foi, não necessariamente foi ele ou esses caras que ele teria contratado que desenvolveram isso. Isso aí estava aí. Né? Eles se utilizaram de algo que tinha sido desenvolvido. Isso. Agora, olha o detalhe. Se essa falha estava no servidor, de fato, não dá para saber, né? Não é um adolescente com espinha na cara que vai explorar isso, porque esses adolescentes, o que eles fazem? Eles pegam plataformas de ataque, de teste de vulnerabilidade, ficam testando no servidor. Alguma funcionou, ele entrei. Se tivesse acontecido isso, seria muita coincidência ser no dia da eleição. É coincidência demais para ser crível, né? Então, isso foi uma coisa gestada. E aí, o que acontece? A pessoa entrou. Ok, entrou no sistema, ela faz tudo? Não. Os bancos de dados são criptografados, né? Para a pessoa acessar um banco de dados, ter controle sobre o sistema, alguma coisa assim, ela precisa ter credenciais dentro do sistema. E aí vem outro ponto que foi levantado nesse fórum, que foi associado a essa técnica de backdoor com uma técnica de phishing, que é um tipo de que chama pescaria, traduzindo livremente, que é assim: você envia um e-mail para o Mauro, e esse e-mail para o Mauro parece que é crível, dizendo assim: você está convocado para depor na Polícia Federal, clique aqui. E aí você vai ver lá quem que me mandou. Aí o endereço dele parece que é da Polícia Federal mesmo. Ele está mascarado, o endereço de e-mail. Aí você fala: nossa, peraí, que coisa é essa? Eu estou sendo chamado? E clica. No momento que você clica, você caiu no phishing e o cara rouba as suas credenciais. Então, é provável que tenha... Quer dizer, é provável não. É possível que tenha sido associado a essas técnicas. De backdoor, o cara entrou no sistema e ele antes, porque o phishing não é uma coisa que você faz na hora. Isso tem que ter sido feito antes, com antecedência, para ele pegar uma credencial e ir escalando credenciais dentro do sistema. Quer dizer, mas isso aí não precisa ter sido feito anos antes, pode ter sido 2 semanas antes. Uma semana. Sim, mas geralmente demora mais tempo, porque até alguém cair no phishing, até você pegar uma credencial e ir pegando outras credenciais, é um trabalho que é planejado, tá? Então, se essa especulação ela tem ela é verossímil, sim, é isso que aconteceu, não dá para saber, mas se foi isso, trabalhando em cima dessa especulação, isso não foi coisa de amador e foi trabalhado por bastante tempo e alguém ficou na miúda ali, quietinho, com as credenciais na mão, sabendo da falha,
não pode ter explorado essa falha antes, porque senão o sistema detectou que alguém explorou, vai lá e corrige a falha. Então alguém ficou esperando ali o dia da eleição com tudo na mão para fazer esse ataque. Edgar, pode ser alguém de dentro do próprio CNE, alguém que levou uma grana, me dá o acesso aí. Pode, não dá para descartar nenhuma hipótese, tá? Agora, o que eu acho? Que isso foi feito para descredibilizar o sistema eleitoral. Então, eu acho que é pouco provável que seja algo interno que o Maduro fez, a turma do Maduro. Pode ter sido? Sim. Não dá para excluir a hipótese. Mas eu acho que é pouco crível, né? Eles quererem descredibilizar o sistema. Agora, falando sobre o sistema eleitoral. Eu não conheço bem o sistema eleitoral digital da Venezuela. Conheço melhor do Brasil. Só que eu dei uma estudada, ele é bem semelhante ao sistema brasileiro. Com diferenças, mas bem semelhante. Ou seja, os dados eleitorais não estão em servidores conectados à internet. Certo. São servidores desconectados da internet. E a cadeia de credibilidade da urna até a apuração é muito semelhante à brasileira, é tudo feito por sistema criptografados, linhas seguras. Então, o que acontece? É pouco provável que tenham sido violados dados eleitorais, que haja, de fato, modificação no voto. E aí, isso que eu estou dizendo, eu tenho, já não é especulação, eu tenho bastante segurança sobre o que eu estou dizendo. Se não foi violado, e é muito provável que não foi violado o sistema eleitoral, cada arquivo ele tem o que tecnicamente se chama de hash. O que é um hash? É como se fosse uma assinatura. Você pega aquele arquivo, através de um sistema de criptografia, você gera como se fosse um número gigante, que é a assinatura daquele arquivo. Se alguém mudar um bit naquele arquivo, ele vai gerar outro hash. Então, o que acontece? Nós ouvimos essa explicação aqui, na época que o Bolsonaro alegava fraude no TSE aqui, né? Essa explicação do hash, me lembro dela na época, né? Lá funciona do mesmo jeito, né? Então, assim, os arquivos que contêm dados eleitorais, eles são a integridade deles é verificável. É só você pegar o hash do arquivo e ver se ele bate com o arquivo. Então, você pega lá o arquivo, gera o hash. Esse hash é o mesmo que aquele, o arquivo está íntegro. Então, é possível verificar. Então, uma auditoria técnica, forense, nos arquivos que contêm os dados eleitorais, é suficiente para dizer que o sistema não foi fraudado. Entendi. Ô, Edgar, é muito importante a sua presença, porque você sabe que estão chamando, viu, Mauro? Golpe cibernético. É assim que estão chamando. O procurador está falando nisso lá, que ele mencionou, que o Edgar mencionou. Golpe cibernético contra Nicolás Maduro. Edgar, a oposição disse que não teve nada, não teve hackeamento, que simplesmente derrubaram o site do CNE, que isso foi mentira, não aconteceu nada. É possível, por tráfico, porque tem umas postagens da oposição dizendo, olha, nunca houve queda do sistema. É possível auferir isso olhando de fora? Difícil. Difícil. Assim, você precisa fazer uma auditoria no sistema para saber sobre a disponibilidade dele. Tá. Saber isso de fora
É difícil. Porque não, eu diria que não dá para a oposição fazer essa afirmação dessa maneira. Porque está no X, viu, Mauro? Tem muita postagem dizendo nunca aconteceu nada com o site. O próprio Maduro derrubou o sistema todo para fraudar, etc. e tal. E aí eles colocam, viu, Edgar? Desculpa, eu perdi ontem, depois não achei de novo. Eles colocam uns gráficos, mostrar aí, ó, tá vendo? O sistema tá normal, nunca houve interferência. Eu falei, nossa, vou perguntar isso para o Edgar amanhã, porque é estranho, né? Não, é difícil, e assim, e aí voltando para o campo da especulação, é muito pouco provável que o sistema quisesse descredibilizar o próprio sistema, né? Quem está promovendo a eleição ir lá e descredibilizar publicamente, não faz sentido isso. É uma afirmação sem sentido, né? Ela carece de verossimilhança, né? Qual é a motivação de alguém do TSE, por exemplo? O TSE brasileiro vai lá e derruba o seu site para colocar em dúvida o sistema eleitoral e falar que ele pode ser violado. Não faz sentido isso, né? Não faz o menor sentido. É possível? Tecnicamente, sim. Mas faz sentido? Não. Né? Outra coisa, Edgar, uma outra pergunta. Você acha que é verossímil a teoria da oposição de que o Maduro provocou um... Porque eu imagino sempre, Mauro, Edgar, para você fazer uma conspiração do nível de derrubar o sistema, fraudar, você precisa de muita gente. Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer uma conspiração. Vamos dizer que eu sou o chefe do CNE lá. Aí eu falo, putz, perdemos a eleição, eu tenho que inventar uma vitória nossa. Para eu fazer isso, eu tenho que contar com um monte de gente para fazer essa conspiração. Não sou eu sozinho que vou fazer. Alguém vai ter que ter dito para mim e eu vou ter que espalhar para um monte de gente. Ó, derruba isso, faz isso. Isso vai, eventualmente, vazaria. Você acha crível que estejam produzindo, porque é outra acusação da oposição, que estejam produzindo agora atas falsas lá dentro do CNE para justificar a vitória do Maduro? Não, porque dá para verificar por essa assinatura eletrônica que eu te disse. Dá para você verificar pelo hash. Entendeu? Ah, isso é importante, hein, Edgar? É importante. Edgar, então dá para verificar. Se olharem lá no hash, dá para ver se foi fraudado aquele voto, se inventaram um voto novo, é? Dá para saber. Você pode inserir um arquivo falso no sistema? Sim. Dá para saber que ele é falso? Sim. Essa era a pergunta-chave. Então, dá para saber se houver uma auditoria para valer. Se fizer uma auditoria técnica, porque assim, como é que é feito? Quando a urna é carregada, isso eu vou te falar do Brasil, tá? Não posso assegurar que isso foi feito na Venezuela desta maneira, mas suponho que sim. Eu vou falar sobre o Brasil. Quando você vai fechar o software que vai para a urna, esse software ele é testado, obviamente, né? E é feito um hash deste código. Uhum. Então, se você pegar uma urna e extrair o sistema operacional dela e gerar o hash dela, ela vai ter que ser idêntica a esse hash que foi feito na carga da urna. Original. Se ele for modificado, porque assim, o que pode ter acontecido? Não, peraí, não modificaram o boletim. Foi o sistema que foi fraudado na própria urna. É possível? Sim. É possível? É provável? Não. Porque esse sistema operacional ele é dedicado. Ele não tem todos os componentes que um computador tem. Ele é pelado, vamos dizer assim. Ele só tem o essencial para o funcionamento da urna. Não tem placa de rede, não tem acesso à internet, não tem as vulnerabilidades que um computador de casa teria, né? Então, assim, é possível fazer isso? É fácil? Não. É possível você ter um esquema logístico de fazer isso num país inteiro? Não é crível. Não é crível, tá? Agora, se aconteceu,
mesmo sendo pouco crível, você pegar 10% das urnas, ou até a totalidade das urnas, extrair o código dela, gerar o hash, ele bateu, acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Edgar, duas informações adicionais e uma pergunta. A primeira é que nós mostramos aqui que a Maria Corina criou aquele endereço onde supostamente ela estava colocando os resultados das eleições antes das eleições e hospedou num servidor da Amazon lá em Chicago. Então, essa coisa não surgiu no domingo, né? Estava armado, em primeiro lugar. Segundo, o nosso Azenha fez uma reportagem, acho que 2 dias atrás, dizendo o seguinte, que além desse ataque cibernético, o governo Maduro alega, não mostrou ainda, mas alega, que houve um ataque físico a urnas, né? De que em vários dos centros do CNE espalhados pelos países, a extrema-direita teria atacado e roubado as urnas. E aí você não teria como, de fato, avançar com a apuração. E a alegação do governo é que, por conta disso, é que está tendo esse movimento de que é o seguinte, todos os partidos entregam as atas, porque os partidos puderam conferir urna a urna o resultado. E aí o STF lá vai cotejar essas atas para verificar efetivamente o resultado eleitoral. Então, são 2 informações. A terceira, estou vendo o seu pinguinzinho ali. Primeiro o seguinte, é a Venezuela, né? Ataque de porcaria, Venezuela, país terceiro mundo. Nós acabamos de assistir uma situação em que os sistemas da Microsoft sofreram um ataque, ali no caso aparentemente não intencional, mas que pararam o mundo, né? Pararam os aeroportos, parou tudo, né? Então, não é a Venezuela, é o mundo. E aí foram os sistemas da Microsoft. Lá na Venezuela, o governo usa sistemas da Microsoft? Não. A maioria é Linux, né? Essa vulnerabilidade que é possível ter sido explorada, ela foi uma vulnerabilidade no Linux, né? Então, o Linux não é inviolável, né? Ele é bastante robusto, bastante seguro, sim. É inviolável? Não, né? Até porque isso foi um ataque, como eu mostrei, essa falha, ela foi gestacionada durante muito tempo. Não é coisa de amador, né? É coisa proposital e feita com muita preparação, né? Edgar, não para atacar a Venezuela, vamos deixar claro. Edgar, então, não é você, por exemplo. Você é um cara super qualificado, mas é um cara... Ou é você e mais um monte de gente que teria para atacar um sistema desse? Como que funciona para a gente que é leigo? Olha, é um cara assim, sozinho, sentadinho num computador? Pode ser. Muito difícil. Muito difícil. Né? Porque, assim, para você perpetrar o ataque, isso provavelmente é feito em grupo. Porque é complexo esse tipo de ataque. Não é simples. Eu não faria, né? Assim, eu tenho conhecimento técnico sobre como funciona esse tipo de sistema de segurança, mas eu não sei fazer, não faria, não é coisa de amador, não. É coisa de... Não é um adolescente com espinha na cara. Tá. Isso eu afirmo, posso afirmar com certa segurança. É impossível ser um amador, uma pessoa com pouco conhecimento? Muito improvável. É muito provável que, se aconteceu de fato, tenha sido algo bastante planejado por profissionais. Uma última pergunta, Edgar, do meu lado. Senhor Azenha, essa pergunta que farei é a última pergunta que eu tenho para a testemunha. O senhor fica à vontade para fazer mais alguma pergunta aí para a nossa testemunha ocular da história. O Brasil sofreu um ataque ao sistema do TSE. Né? Lembra-se todo mundo? Acho que foi 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, houve um ataque ao sistema do TSE. É de tipo diferente desse? Sim,
Quer dizer, não dá para saber, porque a gente não soube o que aconteceu na Venezuela. Só que, da mesma maneira que no Brasil, o ataque ao sistema do TSE, lá, do CNE, ele não consegue acessar os dados eleitorais. Então, da mesma maneira como aconteceu no Brasil, porque assim, o enredo é o mesmo, gente. O enredo Nós é o mesmo. sabemos exatamente o que aconteceu aqui no Brasil? Sabemos. Eu não me recordo agora, eu teria que buscar essas informações, não tenho elas na cabeça, mas sim, foi divulgado. O Brasil tem uma transparência maior no seu sistema, vamos ser claros, né? O CNE poderia estar sendo mais transparente, isso é uma crítica que a gente tem que deixar claro aqui, né? Ele poderia estar sendo mais transparente, inclusive já divulgando o que se sabe sobre o ataque, né? Para dirimir essas dúvidas. Porque não é bom para a estabilidade democrática você ter essa dúvida, né? Esse tanto de dúvidas. Então, assim, o CNE lá já poderia ter divulgado informações de falar o seguinte, olha, está disponível aqui o arquivo digital, pode ser feita auditoria, o hash aqui está íntegro. Isso que eu falei aqui, o CNE lá poderia ter dito já. Então, assim, vamos deixar a crítica aqui também, porque senão também a gente vai assumir uma posição muito parcial. Então, poderia ser mais transparente, deveria ser mais transparente o que está acontecendo lá. Agora, sim, Mauro, é parecido. Se atacaram o CNE lá, eles não alcançaram a base de dados eleitoral. E se isso aconteceu, seria uma falha tremenda, entendeu? Seria muito amadorismo e seria, na verdade, um comprometimento que aí sim, Azenha, teria que ter alguém de dentro sabotando. Olha, estou vendo aqui, foi em 2020, na verdade, o ataque. Estou vendo aqui a notícia do TSE, em que o Barroso, na ocasião que presidiu o TSE, deu uma entrevista na qual ele disse que as tentativas de ataques cibernéticos sofridos pelo sistema de totalização de votos do TSE nesse domingo, 15 de novembro de 2020, não foram capazes de interferir no resultado que as urnas apresentaram ao final do dia de ontem. Na verdade, essa matéria é do dia 16, né? Tinha sido no domingo 15. Depois de uma apuração complexa, disse o Barroso, a equipe de especialistas da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE identificou 486 mil conexões por segundo para tentar derrubar sem sucesso o sistema de totalização de votos. Olha aqui, nós falamos da Macedônia, disse o Barroso assim, houve um ataque massivo proveniente dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e do próprio Brasil para tentar ultrapassar as barreiras de segurança de TI do TSE, mas não obteve êxito. Então, não dá para saber o que aconteceu na Venezuela ainda, tá? Tudo está na base da especulação, por enquanto, né? Essas informações que a gente tem, essas informações que eu busquei em fóruns de segurança também são especulativas. Não dá para saber se a pessoa que afirmou isso sabe de fato o que aconteceu ou está criando uma teoria, né? Mas o que eu estou dizendo esta especulação, tecnicamente, é verossímil. É possível que o ataque tenha ocorrido desta maneira. Aconteceu? Não dá para dizer. É provável? Não dá para dizer. É isso aí. Agora, uma coisa que eu queria comentar, dentro do mesmo assunto, mas mudando um pouco para a questão das redes sociais, que é uma questão que a Zenha trouxe ontem, e para finalizar, eu fiz bom, primeiro, o X, depois do Elon Musk, fechou a sua API, que é onde você conseguia pegar dados
do Twitter, né? E fazer análise desses dados. Então, hoje é muito mais obscuro como é que funciona o X, né? Para o restante do mundo. E o que acontece? Eu dei uma olhada em postagens citando a Venezuela acima de 1.000 retweets. A esmagadora maioria é de tweets da oposição. O que isso quer dizer? Que a oposição teve muito engajamento. Ok. Mas por que as informações circuladas pela situação venezuelana, que interessa a muita gente também, não tiveram tanta repercussão? Essa é uma questão. E aí, o que a gente pode imaginar sobre isso? Antigamente, você via no Twitter só quem você seguia. Depois do Elon Musk, foi implementado uma timeline, né, que é quando você entra lá o para você, né, que você não sabe qual é o algoritmo por trás disso, como é que são escolhidas aqueles tweets. Então, o Twitter pode estar manipulando essa timeline para mostrar para mais pessoas as informações da oposição e não derrubando fake news, como a Zenha mostrou ontem aqui, né? Deixando isso no ar e mostrando para um número maior de pessoas. Aí, obviamente, vai ter mais retweets. Então, Elon Musk não faria uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Né? E aí... Isso foi determinante no golpe da Bolívia. Está em pé de guerra contra o Maduro. O que está rolando? E o mundo não gira, como disse o Mauro Lopes, o mundo capota, porque o que o Maduro acabou de fazer? Ele tinha prometido fazer isso. Os Estados Unidos e a Venezuela, gente, estavam negociando secretamente no Catar. Era segredo de Estado. Era uma negociação, só se falava, está acontecendo uma negociação no Catar, mas eles nunca revelaram detalhes. Bom, teve a eleição, o Maduro acabou de publicar no Twitter dele a ata da negociação que era secreta, para constranger o governo americano. Ele foi lá e publicou hoje, acabou de publicar. Aí ele dá todos os detalhes. Por que isso é embaraçoso? Porque está aqui os detalhes do que o governo do Biden e da Kamala Harris, ele fez isso um dia depois dos Estados Unidos do governo Biden reconheceu a oposição. É constrangedor e o Trump vai poder usar isso. Por que o Trump vai poder usar? E quem diria, hein, Mauro Lopes, você que falou ontem, o mundo capota, porque está o Maduro agora ajudando o Trump, porque vai ser embaraçoso. O Trump vai usar, olha o que esse governo fraco prometeu para o Maduro. Então ele está oferecendo armas aqui, o Maduro, para a campanha do Trump no X. Jogou lá no X uma coisa que era secreta. Todo mundo sabia que tinha uma negociação no Catar, né? A negociação do Catar era secreta, não os acordos de Barbados. E ele foi lá e botou 3 páginas. Isso aqui é o protocolo da nossa negociação. Com essa promessa que é importante aqui, os Estados Unidos prometeram levantar todas as sanções. Ninguém sabia disso. Essa é a parte 3. Depois da celebração das eleições presidenciais e da tomada de posse do presidente devidamente eleito, que vai ser em janeiro de 2025, né? A posse não é agora, o mandato do Maduro só termina em janeiro de 25. Os Estados Unidos desbloqueiam os ativos do governo venezuelano congelados nos Estados Unidos. Levanta todas as sanções baseadas em emergência nacional. Revoca todas as ordens executivas. Quer dizer, acaba com o bloqueio. Isso não tem mais efeito agora, porque os Estados Unidos reconhecem a oposição, mas significa o quê? Que o Trump vai usar isso. Olha só, estavam prometendo para o ditador Maduro levantar tudo.
ser embaraçoso para o Biden e a Kamala Harris, que é a vice dele. Nós noticiamos aqui mais cedo, viu, Edgar? O Luiz Carlos Azenha trouxe a Turquia, botou o Instagram fora do ar. Eu vi. Porque, você viu, né? O Instagram está fazendo exatamente a mesma coisa que o Twitter, né? Não é isso, Azenha? Não, o próprio Elon Musk divulgou fake news no perfil dele. Tá aí, o Edgar. Turquia bloqueia o acesso ao Instagram sem informar motivo de duração. Eu queria que você fizesse um rápido comentário, Edgar, sobre isso. Quer dizer, como que faz para o Instagram? O Instagram está derrubando todas as postagens de condolências pelo assassinato do líder do Hamas. É uma coisa automática? Dá para fazer rápido? Sim. Você pode colocar uma regra no algoritmo. O que a gente chama de algoritmo são milhares de regras. Você pode colocar uma regra dizendo postagens que incluam tais e tais e tais termos, derruba. Tá. Tecnicamente, é facílimo para a Meta fazer isso. Tá, então o que o Maduro diz que a Meta poderia ter feito, ou o X, poderiam ter tirado as fake news da Venezuela rapidamente, ou mais difícil? Sim. Não, isso daí, gente, a gente já abordou várias vezes esse tema aqui. É possível identificar fake news e retirar do ar de maneira razoavelmente simples para essas plataformas. E rápida, entendeu? Né? E rápida. Tenta subir um conteúdo criminoso na Meta para você ver se não cai na hora. Cai na hora. Então, assim, as fake news que já foram divulgadas como fake news, que já foram desmistificadas que aquilo é fake news, dá para derrubar na hora, né? Então, assim, se continua no ar é porque há complacência das plataformas. Isso não há dúvidas. Legal. Agora, só para concluir aqui, para encerrar, o que a oposição está alegando carece de comprovação e assim, fala assim, olha, eu tenho uma ata aqui e ela diverge da apuração. Isso não quer dizer nada. O que importa é o hash do arquivo é o mesmo que deveria ser. Se a oposição comprovar isso, aí sim a gente pode dizer que pode ter havido fraude. Perfeito. Muito importante essa sua observação. Então, só essa confrontação arquivo e papel é que... não quer dizer nada. A papel em branco aceita qualquer coisa, né? O que vale seria a oposição comprovar que o arquivo que foi considerado para computar o voto, ele está corrompido. Você gera o hash dele e ele é diferente do que deveria ser. Tá. Isso é comprovável de maneira forense. Então, é possível verificar isso. Se a oposição comprovar isso, aí sim a gente tem que admitir que pode ter havido fraude. Agora, se não comprovar isso, mostrar papelinho não quer dizer nada. Perfeito. Edgar Pitino, o líder do Data Forum, nosso mestre. Que entrevista, hein, Azenha? Impactante. Muito boa a entrevista e vamos ver se o Edgar vai mexer na eleição americana, né, Mauro? Olha, se fosse exigido da eleição americana que estão exigindo da Venezuela, os Estados Unidos seria considerado uma ditadura faz muito tempo. Porque o sistema lá... isso que eu ia falar, né? Aquele sistema marca barbante dos Estados Unidos lá, bem mais fácil mexer na eleição americana, porque inclusive nem é nacional, né? É por estado, né? Pega lá uns 2, 3 estados swing, Azenha, entra ali e você muda o resultado assim, ó, bem
bem mais fácil do que na Venezuela ou no Brasil. Beleza. Sim, sim. E aí, assim, a ironia da situação é que o sistema venezuelano é como os bolsonaristas queriam no Brasil, né? Então, alegar fraude num sistema desse é muito mais difícil no caso dos bolsonaristas, né? Só que aí a cara de pau passa por cima de qualquer coisa, eles afirmam isso na cara de pau, mas lá é muito mais verificável, né? E aí o Azenha está certo, né? É um grau a mais de confiabilidade se você tem um votinho que é impresso ali e que cai. Né? E faz a chamada auditoria quente que eles fazem, né? É. Agora, a Adélia fala, o Trump não mandou arranjar mais votos? Sim, o Trump ligou, gente. O secretário de Estado da Geórgia e falou, arranja aí, mas não sei quantos votos. Não, o sistema americano é piada. Muito bem. Olha, a gente estourou, mas estourou muito o horário com o Edgar, mas foi uma entrevista sensacional, realmente, revelações estonteantes em relação ao que está acontecendo na Venezuela e exclusivas aqui do Fórum Café da Post TV Fórum. Obrigado, Edgar. Bom fim de semana para ti. Valeu, gente. Bom fim de semana.